Senhor esteja convosco. Nossa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Amém. O apóstolo das gentes, na disputa de um coração pastoral, portanto, tomado de paixão, de intenso desejo, apresenta-nos hoje o seu discurso, a carta aos Gálatas. Uma das cartas mais densas do pensamento de São Paulo, na medida em que nela é dada a conhecer a grande disputa da primeira hora. Será que não é necessário ainda continuarmos nós em referência à lei, às obras e os preceitos do Antigo Testamento? Será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo suficiente para nos trazer a salvação? O apóstolo, então, experimenta a dor de todo aquele que é pastor, líder ou condutor. Às vezes, nós, neste lugar amargo e solitário da liderança, do apostolado, da gestão, até poderíamos chegar antes, primeiro, por conta de nossa convicção, clarividência, de nossa inteligência. Nenhum de nós cai num cargo desse por acaso. O nosso desafio é comunicar de maneira clara e convincente, nos tornarmos especialistas em relacionamento, como nos faz lembrar o nosso amado pastor, Dom Valmor, para poder seduzir, convencer pessoas, levando-as na direção correta. Essa é a dor do pastor, do gestor, do líder. Nós até poderíamos chegar antes, mas por zelo, por convicção, por propósito e por misericórdia, devemos dar as mãos e conduzir o povo, ora à frente, indicando o caminho, ora no meio, fazendo das dores do povo, da empresa, da paróquia, as nossas, ora atrás, tendo que empurrar e impulsionar à frente aquelas ovelhas que, pelas suas questões pessoais, por suas fantasias, por seus medos, por suas feridas, têm um passo mais lento. Aqui está o apóstolo, mais uma vez, em uma de suas cartas, carta aos Gálatas, orientando e aprofundando o sentido da salvação trazida por Jesus Cristo. Porque a grande preocupação do apóstolo Paulo é que os Gálatas retrocedam. Eles retrocedam, esvaziando o conteúdo do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo em preceitos, em leis, em ritos do Antigo Testamento. Por isso, orienta, essa é a função do pastor, indicando o caminho, e aprofunda, não é? De maneira íntima, pedagógica, às vezes até pesando a mão com certa ironia. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 12, irá dizer, já que os judeus não estavam entendendo que já não era mais necessária a circuncisão como um indicativo da aliança caduca, na medida em que todos nós, mediante a graça do batismo, somos tornados filhos da liberdade. O apóstolo Paulo chega a perder a paciência. Sim, às vezes nós, no ímpeto e no zelo, não somos assim tão pacientes. Ele diz, carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 12, se a questão é a circuncisão, então que cada homem arranque o órgão genital inteiro. Perde a paciência não por ser tomado de ira, mas porque quando nós percebemos que as pessoas estão à beira do abismo, às vezes um pouco de grito é necessário
porque diante do abismo a única maneira de continuar seguindo é dar um passo atrás. Zeloso, firme, pedagógico, colérico, irônico, mas antes de tudo, um homem de um amor profundo por Cristo, a quem ele diz ter encontrado. O apóstolo Paulo apresenta em vários momentos como a sua vida ganha um novo rumo e um horizonte decisivo a partir do momento em que ele tomba no próprio orgulho e escuta a voz daquele que é mais amante do que qualquer amante, mais amigo do que qualquer amigo, Jesus Cristo, no caminho de Damasco, e também o seu amor pelas comunidades a quem ele se dirige. Mesmo nas dores da comunidade aos Gálatas, mesmo nas dores da comunidade aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: fui eu quem no parto da vida lhes gerou a fé. O apóstolo diz, versículo 14 da primeira leitura, que ele, olhando para o próprio passado, com o qual ele não tem compromisso, porque, tendo sido convertido, o apóstolo não vive de remorsos e de culpa. Se arrepende, porque é alcançado e encontrado pela graça divina, e se lança à frente, esquecendo o que fica para trás. É ele mesmo quem vai dizer em seus escritos: eu, versículo 14, progredia no judaísmo e era zeloso das tradições paternas. Versículo 13, ainda um passo atrás. Eu era um homem que na conduta do judaísmo estava cheio de excessos. Vejamos isso. É possível progredir na direção errada. Paulo está dizendo, como fariseu, como alguém da tribo de Benjamim, da escola de Gamaliel, que se reporta ao Hillel. Portanto, nós estamos dizendo da tradição íntima, do núcleo duro do judaísmo, daquilo que havia de mais especial, de mais bem embasado no judaísmo dos tempos do apóstolo Paulo. Eu era zeloso das tradições dos pais. É possível, meus irmãos e minhas irmãs, que nós nos refugiemos em tradições, em ritos, em símbolos e nos afastemos daquilo que mais importa. É possível que alguém tenha muita religião, que alguém tenha muita prática institucional, que haja muitas reuniões pastorais. Aqui estou batendo na esquerda e na direita. É possível que alguém seja zeloso de planos pastorais, zeloso ao comungar de joelhos, coberto de véus, de plumas e de paetês, mas falta espiritualidade, encontro, vida interior e profunda. E diz o apóstolo Paulo: eu tinha excessos e todo excesso dá sempre testemunho de alguma falta. Lá onde nós somos excessivamente pastoralistas, sobre o pressuposto de que a gente é anticlerical, que palavra doce nos lábios, não é? Nós podemos estar constituindo numa paróquia e numa diocese uma casta sacerdotal, onde só serve ao nosso grupo, aqueles que pensam como a gente, aqueles que leem os mesmos autores que nós. Temos uma teologia bela, mas de gabinete. Progredimos na direção da nossa ideologia, mas estamos afastados do Cristo, da vida interior e da igreja. Do mesmo modo que é possível ter muitos ritos, muitas cortesias, muitas simbologias, é possível rezar o tempo inteiro, mas tudo isso estar vazio de encontro. Honrar a Deus com os lábios, mas ter o coração longe dele e daqueles pequeninos que são para nós, lembra Levinas, o filósofo, o pobre. É uma epifania de Deus. Lá onde existirem excessos, à esquerda ou à direita, lá onde existir a unanimidade do rito, toda unanimidade é burra, hipócrita e certamente neurótica e compulsiva. Todo excesso esconde uma falta. Aí diz o apóstolo Paulo, versículo 15: quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho para que eu pregasse entre os pagãos, não consultei nem carne nem sangue. Aqui está um dos conceitos fundamentais para a teologia paulina, que é o conceito da charis, da graça. Porque graça, amor, não é? Este conceito que é, pois, uma evolução
na teologia do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento entendemos o Hesed, a bondade e a compaixão de Deus que ama, que elege e que se afeiçoa de Israel. Um amor sem pretexto e sem contexto. No Novo Testamento, esta Hesed do Antigo Testamento é preenchido de um sentido inaudito, porque em Jesus Cristo o Senhor Deus é exagerado no seu amor. Não bastasse sua bondade e a sua misericórdia, Ele mesmo dá-se todo inteiro, entregando-se na morte de cruz e nos concede a salvação. De modo que o peso da culpa dos nossos primeiros pais deixa de estar sobre os nossos ombros. E se não bastasse a misericórdia de um Deus que não leva em conta o mal sofrido, nós ainda somos feitos membros da família de Deus. E esta é a graça das graças. Nós passamos de criaturas, mediante o batismo, a sermos membros da família de Deus. Esta é a graça, este conceito que o apóstolo Paulo coloca como centro de sua pregação. Ele anuncia a todos, sem distinção, o evangelho da graça. Se sente ele chamado pelo evangelho da graça. E é por isso, entendamos, que ecoa a primeira leitura este belíssimo Salmo 138, 139, onde o orante diz, antes mesmo do seu nascimento, quando ele era formado nas entranhas, no seio de sua mãe, a graça de Deus, o seu amor já lhe estava tecendo. O Senhor que o conheceu naquele instante imemorial da sua concepção. Por isso somos veementemente contra qualquer forma de aborto, porque naquele primeiro segundo onde surge a vida, e ali é vida, ainda que nós não possamos dizer de uma consciência, nem de uma senciência, ali está um indivíduo humano, portanto com uma dignidade inalienável. Ali naquele instante está o amor de Deus. Aquilo que Deus amou por um só segundo, é o que Paulo está dizendo, e também este salmo. Ele jamais poderá deixar de amar. Já na concepção, já no silêncio do útero materno, nós somos alcançados pelo amor de Deus, que vai, pouco a pouco, se manifestando, se revelando ao longo de toda a nossa vida. E este amor é o nosso propósito. Por este amor, o apóstolo Paulo não se cansou. Em muitas viagens, essa carta é escrevida no contexto da terceira de suas viagens. Ele não se cansa porque tem meta. E para lá está também conduzindo os Gálatas. Encontrou-se com a graça que precede, porque já no útero o Senhor nos alcança com a sua graça, porque Paulo, quando estava cheio de si, teve que se esvaziar e foi esvaziado pelo encontro que fez com a graça que sustenta. É o apóstolo Paulo quem vai dizer, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. E é a graça que nos supera. Porque lá onde nós falhamos e somos limitados, temos que ter consciência de que a graça de Deus, o amor dele foi derramado em nossos corações. Por isso a esperança, mesmo quando temos que esperar contra toda a esperança, não decepciona, vai lembrar o apóstolo Paulo. E aqui, rapidamente, devo situar, porque boa parte dos nossos conflitos tem a ver com as questões morais e éticas, geralmente com aquilo que a gente pode ou não fazer do umbigo para baixo. E hoje há uma tendência, em muitos grupos por aí, de imaginar que conversão é deixar de fazer isso ou aquilo. Tem gente que vai para esse ou aquele movimento, esse ou aquele acampamento, e escuta uma série de coisas sobre o que deve ou não fazer. E pode ser que num determinado momento dê certo, não é? Ali pelo susto, pelo medo de ir para o inferno, a pessoa pode ir para casa com uma listinha daquilo que ela pode ou não fazer e ela mude de vida, se converta. Mas a conversão, ela só é verdadeira, autêntica e duradoura se ela se tornar um arrependimento, se ela for uma metanoia, que é uma mudança de mentalidade. Por que situo isso? Porque hoje há uma tendência de nós esvaziarmos o conteúdo do Evangelho da Graça com prescrições éticas sobre o que a gente pode ou não fazer.
pode ou não usar, do jeito que a gente pode ou não comungar, se é na boca ou se eu não entrego comunhão de joelhos de jeito nenhum. E aí ficamos nós brigando por conta de exterioridades. E quem fica nas exterioridades, nas neuroses, é doente, seja à esquerda ou seja à direita. Nós vemos nas cartas do apóstolo Paulo um movimento contrário. Sim, claro, motivado por questões éticas, por conflitos. O apóstolo Paulo sempre abre as suas cartas falando de um jeito ou de outro do encontro, da fé salvadora, da importância do amor fraterno. É ele quem vai dizer na carta aos Gálatas que a fé deve florescer e desdobrar-se no amor. É assim que a fé age nos tornando capazes de amar. E a partir disso, do encontro com a fé salvadora, do encontro com o Cristo, na medida em que nós somos alcançados por Ele, nós também nos alcançamos uns aos outros, o amor, daí decorre como consequência o agir. Não vamos inverter o axioma não, viu? Porque senão nós podemos ter pessoas que aderem a esse ou aquele movimento, a esse ou aquele acampamento, a este ou aquele grupo xiita de esquerda ou de direita, mas que não estão convertidos. Porque o primeiro passo da conversão é o encontro com a graça salvadora, com a fé em Jesus Cristo, vivendo nele, no seu Espírito. A consequência é o amor fraterno e uma vida digna do nome de cristãos. Tomemos cuidado com isso. E aqui, um olhar sobre o Evangelho. O Evangelho de Lucas apresenta uma imagem plástica e didática daquilo a respeito de que fala o apóstolo na carta aos Gálatas. Cristo diz: Marta, Marta. Toda vez que na Bíblia um chamado se repete, nós estamos dizendo da diligência, da atenção. Por isso o Senhor diz: Samuel, Samuel. Por isso ele diz: Saulo, Saulo. E diz: Marta, Marta. Tu te preocupas e inquietas por muitas coisas. Está vendo? Assim como o apóstolo Paulo, que progredia, o apóstolo Paulo, que era exagerado no seu zelo. Assim, Marta, Marta, com muitas preocupações e com muitos afazeres, porque na maior parte das vezes, quando nós fazemos muitas coisas, nós estamos fugindo de nós. Às vezes, uma agenda cheia de compromissos na igreja, no trabalho, fazendo isso, aquilo, está dando testemunho de uma vida profundamente vazia e sem sentido. Claro, há momentos em que nós temos muitos afazeres. E por isso, aqui, com todo respeito, aqueles que leem esta passagem das Escrituras como uma oposição entre a vida contemplativa e ativa, não vejo assim esta hermenêutica. Jesus não está opondo a vida ativa e contemplativa, porque senão seria um insulto. Há, por exemplo, uma mãe de família que tem que acordar cedo para dar de comer aos seus filhos. Há, por exemplo, há pessoas que ao longo da história da igreja trabalhavam e trabalham incansavelmente para garantir. Nós temos pessoas, por exemplo, por detrás dessas câmeras aqui, 24 horas na rede catedral de comunicação, garantindo que esse sinal de TV, de internet, de rádio, chegue à sua casa. Não é a oposição entre quem faz e quem contempla, mas é o risco de que quem faz se esqueça do sentido, do propósito, da razão e da graça. E aí perde a razão de ser. Porque se Marta se preocupa e inquieta com muitas coisas, e nós às vezes estamos neuróticos, compulsivos, inquietos e preocupados, a gente esquece da única coisa necessária. E o que é o único necessário, tanto no Antigo Testamento? O que é o único necessário no Novo Testamento? Verifiquemos na vida do apóstolo Paulo. É Deus, o único necessário. Um é o Senhor. Vós não podeis servir a dois senhores. Assim que se une o Antigo e o Novo Testamento, o único e necessário é Jesus Cristo. E ele, o Mestre, insiste nas Sagradas Letras. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, encontrando o único necessário, encontrando a parte que não nos pode ser tirada, a gente entende qual é a meta. A única coisa que não vai passar: Deus e o seu amor. A única coisa que é a razão, que é o sentido profundo, que não caduca, o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, o seu amor, que nos precede, que nos sustenta e que nos supera.
e ter consciência também de que Cristo é a melhor parte, que não nos será tirada, também dá um consolo ao nosso coração. Porque pode ser que o bispo te peça essa paróquia. Porque pode ser que você não seja mais a coordenadora do apostolado da oração. Porque pode ser que você perca alguém que você ama pela morte, por alguma dificuldade. Porque pode ser que alguém te decepcione. Porque pode ser que você tenha trabalhado e venha alguém depois e aí destrua tudo aquilo que você construiu. Aí, para não cair num abismo, numa depressão, numa reclamação, para não amaldiçoar o seu destino, você vai ter que ter consciência da escolha da melhor parte e a única que jamais nos pode ser tirada, Jesus Cristo, a sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.